Meus irmãos, na teologia, que é o estudo sistemático e bíblico sobre as coisas referentes a Deus, o termo vem basicamente teologia de duas palavras do idioma hebraico, que é theos, Deus, e logos, de onde vem logia, que é palavra, discurso, estudo, tratado. Então, estas duas palavras, teologia, podemos dizer que é o estudo sobre Deus. Estudar sobre Deus. Assim, temos dentro dessa área a teologia sistemática e a teologia bíblica. Essas duas teologias que nós sempre estamos lidando. A teologia sistemática, meus irmãos, ela vai estudar de maneira organizada e, assim, sistematicamente, os temas bíblicos e doutrinários. Todos os temas bíblicos e, assim, doutrinários, ela vai organizar sistematicamente. E o que ela vai fazer para isso? Ela vai organizar muitas passagens, inúmeras passagens das Escrituras Sagradas e vai dando suas definições. E, obviamente, baseando-se nestes muitos textos que vão substanciando as conclusões que ela vai entregando para o leitor, para o estudante da palavra de Deus, para aquele que está estudando sobre Deus. O seu objetivo é reunir na Bíblia e ensinar determinado assunto e apresentar uma doutrina, que é o que a igreja precisa ter, não é usos e costumes a igreja tem, mas a igreja tem doutrina, que é diferente. Usos e costumes, digamos, a gente tem o costume de se reunir 8h30 da manhã. Isso não é uma doutrina, isso pode mudar com o tempo. A gente tem o costume de fazer o culto de oração quarta-feira. Isso não é uma doutrina, isso é um costume nosso, isso pode mudar. O pastor tem costume de usar paletó, gravata, tal. Isso não é uma doutrina. Isso é um costume meu e de muitos pastores. Mas isso pode mudar. Pode ser que dias eu venho sem gravata, outros dias eu venho sem paletó. Então, doutrina é uma coisa, costume é outra. Então, a gente às vezes confunde essas coisas, ou pode confundir. Então, a doutrina que é extraída das Escrituras Sagradas, ela precisa ser informada de maneira coerente. Então, essas teologias elas vão buscar fazer isso, irmãos. Dar coerência e clareza para os leitores e estudantes da palavra de Deus. Tem que ser inteligível, é algo organizado que a gente entende, compreende e desenvolve nosso intelecto no estudo sobre Deus. Isso é importante. E, como eu disse, é sistemática no sentido da organização para todo esse fim. Isso aqui é uma questão muito resumida, nada aprofundada, mas é algo muito... Eu estou ali na face do gelo, né? Na face do iceberg, explicando um pouquinho para vocês teologia sistemática. E você tem a outra teologia que eu disse, que é a teologia bíblica. A teologia bíblica também, por sua vez, vai organizar temas específicos doutrinários. Os irmãos já sabem, doutrina é uma coisa, costume é outra. Então, ele, por exemplo, doutrina da justificação, doutrina da eleição, doutrina do pecado, doutrina da fé, doutrina das obras, doutrina da morte, doutrina da família. Então, essas coisas estão na Bíblia e a gente precisa averiguar. É nela que a gente vai extraindo o conhecimento do que Deus pensa a respeito desses pontos que são cruciais para a nossa vida. Então, a teologia bíblica, por sua vez, ela vai organizar um tema específico ou temas específicos doutrinários centrados de maneira mais textual. A sistemática é mais solta, ela vai buscando vários textos, tá bom? Você vai falar de justificação, você vai em Efésios, vai em Gálatas, vai em Tessalonicenses, vai em Apocalipse, vai em Gênesis, você vai em todo o texto bíblico, você vai ouvir falar sobre redenção, justificação, enfim.
Mas a doutrina, a teologia bíblica, ela vai se concentrar em um texto ou um contexto próximo a ele, antes ou depois, mas ela é mais textual. Ela fica mais dentro de um texto, trabalhando aquela doutrina que o autor bíblico apresentou. Então, ela organiza nesse sentido. E o que ela vai, meus irmãos, por meio desse caminho, apresentar para o leitor e o estudante? A história, o desenvolvimento, as suas afirmações estão dentro disso, as definições dentro daquela fragmento, ou perícope, ou extrato, o texto, e o contexto imediato. Ela vai se ocupar com o contexto imediato. Mas também ela vai olhar a progressão daquilo que se está estudando. A progressão, mesmo escravo naquele texto, ela tem um olhar na progressão daquele assunto. É aquilo que a gente chama de revelação progressiva. Como eu disse, você tem salvação desde Gênesis, mas ela vai progredindo o assunto, a teologia bíblica vai crescendo até isso se tornar mais claro para o leitor bíblico. Por exemplo, se você começar a fazer a sua leitura anual bíblica, lá em Gênesis e for terminar em Apocalipse, se você for assim, na ordem que os livros estão na Bíblia, e você colocar no seu coração, vou estudar, vou ler o texto pensando em redenção, você vai ver tudo isso, biblicamente, progressivamente, de Gênesis a Apocalipse. Dentro dessa teologia sistemática, e dentro disso, irmãos, nós temos muitos autores estrangeiros e temos autores brasileiros também, que organizam estas coisas, e muita editora publicando esses trabalhos que estão aí para a nossa leitura e o nosso crescimento espiritual. Então é bom a gente ter contato com essas coisas. Dentro da teologia sistemática, existe uma unidade, porque existem várias unidades dentro da teologia sistemática que organiza as doutrinas que nós estudamos. E dentro da teologia sistemática existe uma unidade que é chamado de, dentre 10 principais, vamos dizer assim, a eclesiologia, que vai estudar o que é a igreja, como a igreja nasce, como ela se desenvolve, quais são os deveres também práticos dela, e aí dentro de cada concepção teológica, onde é que ela nasce, como é que a igreja está hoje. Algumas denominações têm a sua organização baseada na sua teologia. Por exemplo, a eclesiologia do cristão presbiteriano e cristão batista tem diferenças. Nós enxergamos, por exemplo, nós batistas, a eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja. Essa palavra eclesiologia vem de eclésia e logos, ou logia, que é o estudo da igreja. Lembra de teologia, Deus, estudo sobre Deus? Então, eclesiologia, estudo sobre a igreja. Por exemplo, nós entendemos, para um presbiteriano, como é que a igreja é organizada? É organizada através de sínodos ou presbitérios. O sínodo é um conjunto de irmãos experientes, pastores, que se juntam para definir o futuro da igreja presbiteriana do Brasil, assim como a igreja vai caminhar durante o ano. E nos locais mais próximos, as igrejas locais, tem o concílio, tem o presbitério, que é reunido também com esses pastores mais experientes, e eles definem como vai ser o rumo da igreja local, pautado nas reflexões que o concílio fez. Eles fazem orações, leem a palavra de Deus e buscam no Senhor orientação para isso, para essa administração. Mas nós batistas somos diferentes. Nós não temos um concílio nem um presbitério. Nós temos a assembleia, porque a igreja local, a eclesiologia nossa, é pautada no governo da igreja. Então não é um pastor ou um grupo de pastores que organiza aquela igreja local batista, por exemplo. A igreja batista é a igreja congregacional. É a igreja que define o futuro dos irmãos, o futuro dela mesma, no sentido de como nós iremos caminhar. E como é que isso é
apresentado para a igreja, ou como é que isso acontece? Nas assembleias. As assembleias, a irmã estava falando ali comigo sobre a assembleia, logo direitinho aqui, de manhãzinha, né? Logo no início. A assembleia é o momento onde os irmãos vão voltar assuntos específicos para o dia a dia da igreja, ou vão ter informações de como é que a igreja está funcionando. Então, enquanto no concílio está lá os pastores, os presbiterianos, na igreja batista estão os irmãos membros ou associados na assembleia para tomar as decisões do futuro da igreja. E aí, com todo carinho e amor, se você faltar a essa reunião ordinária que acontece mensalmente aqui na nossa igreja, a gente pode tomar uma decisão sem você saber, e depois você pode até questionar, mas o lugar de questionar era na assembleia. Ou a gente pode tomar uma decisão precipitada que poderia ter sido evitada no seu voto se você estivesse aqui. Então, o seu voto seria aquele voto de Minerva, sei lá, talvez. E porque a sua ausência, a igreja entrou por um caminho que talvez não entrasse. Mas a gente sabe, tudo está sendo dirigido por Deus. Por que eu estou falando tudo isso aqui para vocês, meus irmãos? Essa pequena aulinha de teologia para vocês. Porque a gente vai entrar hoje no texto de Atos, capítulo 6, e a gente vai ver, meus irmãos, a igreja instituindo alguns oficiais. Se na igreja presbiteriana, na eclesiologia, os oficiais da igreja é o pastor, em algumas ocasiões é chamado de reverendo, e presbíteros, na igreja batista você tem pastor, pastores, diácono ou diáconos. Então, eu trouxe essas informações para vocês saberem que a gente não definiu que assim os oficiais sejam dessa maneira, porque a gente simplesmente quis. Mas ela vem de estudos sistemáticos, de estudos doutrinários, de estudos sistemáticos ou bíblicos da palavra de Deus, evidentemente. A gente vai ver, meus irmãos, hoje a igreja entrando num caminho de maior maturidade, de organização. Ela vai se tornando institucional, mas não para burocratizar. Então, a igreja tem o seu lado institucional, mas não burocrático. Uma igreja não é uma empresa. Então, ela tem seus deveres também de cartoriais e outras coisas, mas ela trata do reino de Deus, é uma agência do reino de Deus. E, naturalmente, ela vai se organizando. E a gente vai ver isso aqui como um sinal progressivo e natural do amadurecimento da igreja local. A gente já tem vindo caminhando aí desde o capítulo 1, agora a gente está no capítulo 6 e vocês vão perceber isso. O tema esta manhã eu intitulei A Igreja Local Edificada no Fundamento dos Seus Oficiais. A igreja local edificada no fundamento dos seus oficiais. Eu vou dividir o sermão em algumas cenas e dentro das cenas eu já vou aplicando para os irmãos aí aquilo que Deus, pela sua graça, tem a falar conosco. Então vamos ficar de pé para a leitura do texto santo e que será a nossa meditação. Atos capítulo 6. Nosso estudo essa manhã se concentra no verso 1 ao verso 4. Depois a gente volta novamente para esse mesmo enredo, na semana seguinte, Deus nos permitindo, para a gente concluir essa parte aqui. Eu tive que dividir em duas, porque tem muitas informações que não dá para a gente entregar todas de uma só vez, porque senão eu ia pregar muito mais do que eu já prego, né? Mas se prepare que vai ser 1h e 10 por aí. Eu aproveito que não tem escola bíblica e aí eu me empolgo. Então vamos à leitura, irmãos, da palavra de Deus. Vamos ler todo mundo junto, tá bom? Atos 6, 1 ao 4. 1, 2, 3. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável nós abandonemos a palavra de Deus
para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Amém. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Sagrada Escritura. Obrigado pelo Senhor ter usado nosso irmão Lucas no primeiro século para nos deixar este texto tão maravilhoso, que é o texto Lucas/Atos, que temos estudado, Senhor, desde o ano passado. Obrigado porque o Senhor nos tem sustentado até aqui e rogamos ao Senhor que, pela ação do Teu Santo Espírito, nos faça compreender a Tua palavra mais uma vez. Derrama, Senhor, clareza, ilumina o nosso entendimento. Aos irmãos que ouvirão a exposição, que ela faça sentido, que a aplicação dela chegue aos seus corações. Isso pela ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. A mim, que serei o comunicador, usa-me, Senhor. Eu te peço e lhe rogo que eu tenha clareza para falar com os meus irmãos e que ao final nós sejamos edificados para a honra e a glória do nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Então, ao introduzir o capítulo 6, Lucas nos relata um desconforto ou um infortúnio que havia surgido no seio da igreja essa ainda recém-formada, recém-organizada. Esse desconforto ou infortúnio era o embrião de uma contenda que, com o passar dos dias, cresceu e se alastrou entre os nossos primeiros irmãos. Você percebe que essas coisas não são de agora. Sempre teve alguma coisa, sempre teve algum foguinho ali, alguma fogueirinha ali que começa queimando, que é um desconforto, que é um infortúnio. No meio da igreja, a igreja primitiva, que a gente pode chamar assim também, já tinha isso aí. E essa semente danosa foi tomando cada vez mais ambiência até que se instalou uma rixa entre os irmãos. Esse infortúnio, como eu venho dito, se não fosse tratado rapidamente, poderia, muito em breve, acabar rachando e dividindo toda a igreja. Porque sempre discussões que não edificam dentro da igreja, se você deixar, o fim dela vai ser dividir a igreja. Às vezes a divisão não é irmãos saindo, mas é divisões de pensamentos, partidarismo dentro da igreja. Esse primeiro movimento aqui, irmãos, que vemos no texto, eu chamei de o perigo da negligência. Então a gente vai ver como ela se apresenta aqui logo no primeiro verso. Mas antes desta cena, o perigo da negligência, o autor bíblico vai introduzir o leitor neste enredo, chamando a ele para uma breve retrospectiva. Como é que a gente vê essa breve retrospectiva aqui no primeiro verso? Olhem-os comigo no texto. Essa expressão aqui, irmãos, ora naqueles dias. Está vendo? Ora naqueles dias. Que dias são esses que Lucas está se referindo? É esse movimento que eu estou falando para os irmãos. O leitor precisaria primeiro colocar os seus olhos no retrovisor da história, que seria tudo aquilo que Lucas já relatou, até aqui, do verso 1 ao verso 6. O segundo movimento que o eleitor precisava fazer, ou precisa fazer, é olhar para o para-brisa da história. Então, sempre a gente precisa fazer isso. Quando a gente está olhando o texto bíblico, olhar o que o autor quer do leitor. Quando ele fala, ora, naqueles dias, ele está pedindo ao seu leitor uma retrospectiva aqui. E uma continuidade também. Primeiro ele olha para o retrovisor da história e depois ele olha para o para-brisa. Eu usei essas figuras para ficar mais fácil para os irmãos. Quando você quer olhar o que já passou,
No carro você não vira o rosto, né? Você olha para os retrovisores que a gente tem no carro. São 3, não é? São 3. Ainda tem carro que tem a câmera. Então, a gente faz isso. E quando a gente quer progredir, a gente olha para frente, para o para-brisa. Então, a expressão naqueles dias faz o leitor lembrar os relatos históricos anterior e leva o leitor para o relato subsequente. Então, o que são esses relatos anteriores? Atos 2 nós vimos o quê? O nascimento da igreja. Desde Atos 2 até Atos 6. A gente vê o nascimento da igreja, dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, o primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se convertendo. Atos 2. Resumindo, a gente estudou isso. No retrovisor da história, a gente também vê o capítulo 3 e 4. A cura maravilhosa, lembra? Aquele paralítico de nascença. O segundo discurso de Pedro, que agregou ali quase 5.000 almas à igreja. Pedro e João são aprisionados, custodiados. E ainda no finalzinho do capítulo 4, você vê a figura de Barnabé, com aquela sua generosidade maravilhosa. A gente viu também estas coisas de maneira expositiva. No capítulo 5, o que a gente viu? A igreja sendo purificada. Ananias e Safira. Você viu também o crescimento das atividades miraculosas realizada por meio dos apóstolos, a prisão dos 12 apóstolos e o aparecimento daquela figura que vimos na semana passada, Gamaliel, com a sabedoria dada por Deus para livrar os nossos apóstolos da morte naquele dia ali. Esses são os fatos que Lucas está falando quando a gente olha para o retrovisor. E agora, olhando para o para-brisa, vem aqui o capítulo 6, que é o movimento que o autor pede que a gente faça naqueles dias. O historiador sagrado está construindo a sua cena. Agora você já entende o que aconteceu e agora o que ele vai continuar falando para nós. E aí ele continua dizendo: naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Então, é a primeira vez, meus irmãos, que a expressão discípulos aparece no texto de Lucas. Até aqui, eu até fiquei assim estudando, maravilhado, porque a gente já passou aqui, estamos no capítulo 6, e essa expressão discípulos não apareceu em nenhum dos 5 capítulos anteriores. Impressionante, né? Uma sensibilidade aqui. Mas Lucas resolveu colocar o nome discípulos agora, que é o termo grego matetai. E o que significa essa nomenclatura, matetai? Eu vou dar a explicação a vocês. Mas para que a pulguinha não fique tanto atrás da orelha, meus irmãos, o conceito discípulo já estava, desde os primeiros versos até aqui. Porque Lucas utilizou o termo irmãos, ele utilizou o termo os que criam, ele utilizou o termo a igreja. Então, essas coisas estão dentro do contexto discípulos. Mas o nome propriamente dito, matetai, só vai aparecer agora aqui, Maurício, no capítulo 6. E como é que essa nomenclatura pode ser traduzida também? Aprendizes. Então, matetai é discípulos, mas a gente também pode olhar para o texto e interpretar discípulo como aprendiz, porque na palavra matetai, o significado aprendiz é apropriado, o significado semântico da palavra é aplicável aqui no texto que nós estamos estudando. E aprendiz de quem? De Lucas? Não pode ser de Lucas. Por que não pode ser de Lucas? Lucas é o narrador. A história já aconteceu quando ele vem escrever. São os discípulos de Jesus. Então, são os aprendizes de Jesus. Aí ele coloca aqui que a essa altura a igreja está amadurecendo e aprendendo sobre Jesus. Segundo alguns comentaristas, meus irmãos, nesta altura aqui da história, a igreja já possuía mais de 20.000 aprendizes ou discípulos. Você vai para um comentarista, vai em outro comentarista confiável, você vê um número com uma certa
um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média 20 mil discípulos, entre homens e mulheres. Imagina uma igreja em Jerusalém com a quantidade de discípulos assim. E não era como essas megas igrejas ou pseudo-igrejas que a gente vê por aí, que reúne 10 mil, tem 30 mil, 20 mil pessoas em cultos rotativos. Mas muitas vezes eles não são discípulos de Jesus, não são aprendizes, porque ali não ensina a escritura sagrada. Então, imagina, meus irmãos, essa cena. 20 mil irmãos e acontece uma murmuração. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve uma murmuração. É muita gente para dar conta. Os apóstolos sozinhos não têm condições de lidar com um número desse. Eles são limitados. Esses aprendizes, os discípulos de Jesus, Lucas classificou aqui como dois grupos. Quem são esses dois grupos? Helenistas, olha para o texto lá, ó. Helenistas e hebreus. Então era assim que a igreja primitiva em Jerusalém poderia nomenclaturar os seus irmãos. Gente que era helenista e gente que era hebreus. Mas todo mundo era discípulo de Jesus. Quando a igreja se multiplicou, foi justamente na multiplicação, no crescimento, que surgiram algumas demandas, que surgiram alguns problemas. Quando a igreja cresce, problema acontece também. A gente quer que a igreja cresça, a gente tem que se preparar para os problemas que vão chegar. Chegam naturalmente. A gente viu, Clarinho, não tem como você fechar a porta para isso. Não dá, porque os problemas também vão amadurecer a igreja. A igreja tem que crescer e avançar. Mas quando isso acontece, você vê que problemas surgem também. Deus nos dê equilíbrio e para quando esses problemas chegarem aqui na nossa igreja. A primeira demanda que acontece aqui, meus irmãos, foi esse infortúnio que eu venho dizendo para vocês. Esse problema embrionário que é essa rixa aqui que aconteceu. A igreja está em franco crescimento e poderia rachar justamente agora nessa maravilhosa graça de crescimento. Veja aí o primeiro verso ainda, a parte A, o finalzinho da parte A. Houve murmuração entre os helenistas e os hebreus. Essa palavra murmuração aqui, meus irmãos, é o grego gongismos. Gongismos. O que significa gongismos no grego? Significa uma forma rixosa que o povo estava tendo, os helenistas contra os hebreus, mas era essa expressão aqui, gongismos, ela comunica a ideia de uma antiga rixa, de uma antiga discussão. É a mesma palavra que se aplica lá no Velho Testamento para o povo que andou peregrino 40 anos no deserto. Essa mesma palavra, gongismos, que é murmuração, é a mesma palavra que se aplica lá no Velho Testamento àqueles que compunham a casa de Israel e que estavam peregrinos no deserto. Murmuração é coisa antiga. E essa palavra, meus irmãos, verbaliza o quê? Uma queixa coletiva. Lá eles estavam criticando Deus e Moisés. Eles estavam murmurando contra Deus e contra Moisés. E aqui, gongismos, é a murmuração primeiramente contra os hebreus. Os helenistas contra os hebreus. E claro que isso sempre respinga na liderança. Sempre. Sempre vai respingar no pastor, no caso aqui, os apóstolos ou os diáconos, na nossa igreja aqui do caso. Então, a queixa era coletiva, porque este verbo também mostra que esse infortúnio se tornou coletivo. Os helenistas estavam criticando os hebreus no seio da igreja. A gente não consegue mensurar o quantitativo, quantos helenistas, quantos hebreus, mas o imbróglio ali estava grande. Mas era uma queixa verbalizada. O sentido desta palavra aqui também é uma queixa verbalizada bem baixinho.
É tipo quando alguém chega e de cantinho para alguém e diz assim: ei, psiu, vem cá. Não é por nada não. Quando alguém faz isso, não é por nada não, cai fora. Não é por nada não. Aqui para nós, é só entre eu e você, ninguém precisa ficar sabendo. Quando alguém fazer isso, você fala: é mesmo, irmão? Quem é? Fala bem alto, que aí ele já... Não, depois a gente conversa. Ele cai fora. Porque quem vem com essa coisinha de vem cá, puxar de canto, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, viu? Muitas vezes tem motivações danificadas dentro de si. Às vezes é porque aconteceu uma coisa contra si mesmo, às vezes é porque não gostou de alguma coisa. Então, cuidado, essa pessoa chega assim e diz: vem cá, só entre nós aqui, viu o que fulano está fazendo? Viu o que Beltrano está fazendo? Ah, não diga que eu disse não. Isso não existe na igreja. Isso não existe. Se você foi para falar alguma coisa, você tem que ir até o fim e tem que garantir. Porque se aquilo for precisar ser averiguado, a gente vai ter que ir nas pessoas. Tá bom? Então, lembra que esses dois grupos de discípulos eram compostos de quem? Helenistas, vamos, irmãos? Helenistas e quem? E hebreus, não é? O grupo de irmãos que compunham a igreja. Então, quem são os hebreus? Para ficar mais claro para vocês, queridos. Todo judeu convertido do judaísmo que estava dentro da igreja. Então, você tem aqui pessoas que tinham residência fixa em Israel. Lembra do Atos 2, capítulo 2, que eu preguei para vocês? Então, pessoas que moravam no local que a gente conhece hoje, a Palestina, né? A região da Palestina, hoje é chamada de Palestina. Não era assim nesse primeiro século. Eles moravam fixamente ali, converteram-se ao Senhor Jesus e foram inseridos na igreja, desde Atos 2. Quem são os helenistas? Também são judeus, mas são judeus que estavam na diáspora. Eles estavam fora de Jerusalém, fora dos territórios dos israelitas, e moravam em várias civilizações, em vários povos, melhor dizendo. E eles absorveram o quê? A cultura, a língua. Eles já não falavam mais o hebraico do primeiro século, o aramaico, no caso, que a linguagem do hebreu se desenvolveu para o aramaico depois da deportação, depois que eles retornaram, dos 70 anos de exílio. O idioma que eles falavam era o aramaico. O idioma que Jesus falava era aramaico. Jesus falava o aramaico. E o que acontece aqui? Esses homens que adquiriram a cultura, a língua, a fé dos gentios, dos gregos, esse envolvimento da cultura greco-romana, eles se converteram e abandonaram tudo isso e agora estão aqui no meio da igreja. Mas ainda eram chamados de helenistas, porque ainda tinha muito reflexo. Como também o próprio hebreu convertido do judaísmo ainda tinha algumas manias do judaísmo. E estava ali dentro da igreja, então muita coisa ainda estava se assentando. É como aquela coisa que aquela poeira, que você vai mexer em alguma coisa, levanta a poeira e ela vai assentar. Muita coisa ainda estava se assentando ainda na igreja. Existiam alguns costumes ainda que os discípulos ainda mantinham, mas a fé deles estava em Jesus Cristo. A fé, porque eles são aprendizes de quem? De Jesus. A gente viu aqui a expressão mateteias. Então, para ele colocar aqui, a gente tem que ter essa sensibilidade quando olhar para o texto, irmãos. Ele colocou hebreus e helenistas. A gente tem que lembrar o porquê que é hebreus e helenistas, mas a gente também tem que olhar pelo que ele já falou. Discípulos. São hebreus? São helenistas? São, mas são aprendizes de Jesus. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? Esses judeus e prosélitos, porque a gente pode chamar também que saiu do judaísmo e agora está na fé, que ainda não é conhecida como fé cristã, só vai acontecer depois. Atos 13 é que vão ser chamados pela primeira vez de cristãos. Esses irmãos que tinham sua devoção litúrgica ou devoção a ídolos, haviam abandonado tudo isso para crer em Jesus. E qual era o motivo do zum, zum, zum na igreja? Qual era o motivo
daquela discussão. Olha para o texto mais uma vez. Porque as viúvas deles, de quem? Dos helenistas, estavam sendo o quê? Fala aí. Esquecidas na distribuição diária. Então, meus irmãos, aqueles que vieram da diáspora, que vocês sabem que são os helenistas, a diáspora é os espalhar, eles se espalharam pelo mundo. Os que vieram da diáspora estavam criticando os hebreus por causa dessa palavrinha aqui, ó, esquecidas. Só que a Ara traduziu a palavra grega pareteronto. Ó, irmãos, eu vou falando as palavras gregas aqui, não é para minha vanglória, não. Isso me ajuda, viu? Para o conhecimento dos irmãos e para o meu próprio crescimento também. E eu dou a explicação que é para não ficar parecendo que vocês estão ouvindo só grego. Mas vocês já estão acostumados comigo nesse sentido, mas é para o ensino. Eu estou ensinando vocês. A Ara colocou aqui o quê? Colocou que era o esquecimento. Mas a NVT capturou a ideia melhor. A NVT fala negligência. Por isso que eu falei o perigo da negligência. Essa palavra é melhor traduzida aqui como a NVT fala. Aí a porção da NVT colocada. Estavam sendo negligenciadas. Então, esse era o problema que estava causando o infortúnio no meio da igreja. Negligência. As irmãs viúvas estavam sendo negligenciadas e não deveriam. Este verbo está no infinitivo. Essa expressão grega que eu falei para vocês está no infinitivo. E quando a gente vê um verbo no infinitivo, a gente precisa entender que o autor quer comunicar continuidade. Não foi uma coisa pontual. Eu esqueci de falar com a irmã Nice, de responder a mensagem da irmã Nice. E olha que eu esqueço de responder a mensagem de tanta gente. Tomara, meu Deus, que não seja negligência. Da minha parte. Mas é uma coisa contínua. Então era uma coisa que estava acontecendo diariamente. Porque elas estavam sendo negligenciadas. Na onde? Lê aí bem alto para mim. Bora, irmão, não tomaram café da manhã, não? Vamos lá. Estavam sendo negligenciadas todos os dias. O que é distribuição diária aqui? Isso. O rango. Na hora de forrar o estômago. Imagina, Maurício, você que gosta de comer, sendo negligenciado nessa hora. Aí até realmente conversa, né? Até umas horas. Complicado, né? Ô, irmãos, questão básica. Alimento. Negligência. Para coisas básicas. Isso acontece. E olha no que não é uma coisa pontual. Às vezes é aquela coisa ali que tem tanta gente comendo e aí faltou a carne, mas foi uma coisa pontual. Mas se todo dia todo mundo come junto e sempre aquela pessoa está sendo negligenciada, aí já é um problema. Então olhe para essa cena. A confusão já generalizada, mais de 20 mil pessoas, aquele zum, e negligência no meio da igreja. Vale lembrar aqui para vocês que quando o autor colocou viúvas, era para que a gente olhasse para o texto e fizesse assim... Sabe, Ivone? Era para a gente fazer assim. Não é possível. Por quê, irmãos? Uma viúva era parte da sociedade muito vulnerável. Geralmente, uma viúva não tinha filhos com ela para sustentá-la. Se ela não tem filho para sustentar, ela ia morrer de fome. E muitas mulheres que eram viúvas, naquela cultura, até veterotestamentário e até aqui no Novo Testamento, naquela cultura, uma viúva, quando não tinha nem eira nem beira, se o seu marido não deixou uma porção de herança para ela, ela acabava incorrendo para a prostituição.
para não morrer de fome. Então isso é alarmante para a gente mesmo. Isso é alarmante. A viúva não podia, porque Deus deixou em vários textos que o seu povo tinha que cuidar dos órfãos e das viúvas. E por que que isso não estava acontecendo ali na igreja? Irmãos, deixa eu aplicar isso para vocês. Negligência pode abrir todo tipo de interpretação. E, com consequência, promover murmurações que minam o nosso serviço, que minam o nosso trabalho, que mina as nossas famílias, vai minando o nosso bom testemunho. Cuidado com a negligência. Não temos clareza aqui, meus irmãos, como essa negligência começou a ganhar espaço. Lucas está informando aqui. Alguns poderiam dizer que era pelo grande número de pessoas. Alguns poderiam dizer aqui que as pessoas para ajudar era insuficiente. E quando o fato é que a negligência é um perigo. Negligenciar é perigoso. E quando alguém negligencia, outro alguém sempre vai sofrer. Como a gente está vendo aqui. Nem todo mundo estava com fome. Então estava ali com a barriga forradinha e as irmãs passando necessidades, as helenistas. Quando um negligencia, o outro sofre. Então, a gente precisa ter cuidado que a negligência não venha a partir da liderança e nem do rebanho. Porque alguém vai sofrer, pessoas vão sofrer. A negligência do rebanho faz o pastor sofrer. A negligência do pastor faz o rebanho sofrer. E na igreja não pode ser assim, irmãos. Um irmão pode sofrer por causa da negligência? A gente precisa ter atenção. A igreja pode, o pastor tem que sofrer por causa da negligência? Não. A gente tem que observar as necessidades do pastor e das ovelhas, do diácono e das ovelhas, e não sermos negligenciosos. E nas famílias? Será que você está negligenciando no teu casamento? Sua esposa está sendo negligenciada por você? Homem. O homem está sendo negligenciado por você? Esposa. Cuidado com a negligência, porque ela pode estar em todos os lugares, todas as ambiências que você está transitando. E você, estudante? Como é que está a sua dedicação nos seus estudos? Você é negligente? Como é que está você no seu trabalho? Você faz de qualquer maneira? Como é que tem sido a porção diária na nossa família? O marido está fazendo a porção diária dentro de casa? A esposa? O filho? Como é você, filho? Você tem negligenciado o conselho dos seus pais? Porque quando você, filho, negligencia o conselho do seu pai, da sua mãe, seu pai sofre, sua mãe sofre. Ou quando o cônjuge faz isso, ou quando os irmãos da igreja fazem isso. Então, cuidado, não negligencie. O que é negligência, meu irmão? Para ficar mais claro. É falta de cuidado. É falta de descuido, é omissão, é desatenção. É falta do cumprimento do dever. Isso é negligência. E eu sei que tem questões e momentos que a gente se vê circunstanciados e às vezes aquilo ali, a gente se encontra em uma situação por motivo também de força maior. Mas a gente precisa tomar cuidado para que isso não seja corriqueiro, diário e se torne uma negligência. Pelo contrário, Deus não quer que você tenha desleixo, que você seja incúrio, que você seja relaxado. Ele quer de você, ele espera de você zelo. Ele quer que você, cristão, seja zeloso, cuidadoso, responsável, aplicado, com toda a dedicação possível e atenção na família, nas coisas da igreja, no seu trabalho. Então, cuidado com a negligência. E às vezes a gente, por causa da negligência, a gente quer desculpar-se.
E a gente não pode se desculpar por causa da negligência. A negligência precisa ser olhada e precisa ser resolvida, como os apóstolos estavam fazendo aqui. Não é verdade, Paulo? Vão fazer aqui. Deus espera isso de você. Ele espera que você tenha um espírito diligente e não negligente. Ele espera que você tenha um esforço consciente no cumprimento dos teus deveres, do compromisso, do teu exercício constante e na responsabilidade ativa na área que você está atuando. Agora vamos para a segunda cena. Na segunda cena, eita meu Deus, já é 10 horas. Vamos lá, vamos. Na segunda cena, eu ainda estou voltando das férias ainda, né? Na segunda cena, querido, você vai ver aí os versos 2 e o verso 4. Os apóstolos vão promover a solução para o infortúnio. Eu chamei essa cena de a prioridade dos apóstolos e a demanda por diaconia. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Servir as mesas aqui é repartir a porção diária, é entregar os donativos ou o alimento. E o texto nos informa que as helenistas estavam sendo negligenciadas, você já sabe. De uma maneira ou de outra, meus irmãos, essa informação chegou aos ouvidos dos apóstolos. E eles precisavam se posicionar para resolver o problema, mas algo importante aqui acontece no texto, vai acontecer. Um problema não é resolvido com outro. Tá bom? Então, um problema não se resolve com outro problema. Na igreja, na família, no trabalho e em qualquer lugar, um problema não se resolve com o outro. O problema era o quê? A distribuição diária, as helenistas sendo negligenciadas ou esquecidas. Mas como eu estava dizendo, um problema não se resolve com o outro. É justo fazer esse ajuste, resolver isso. É necessário, mas não se resolve abrindo margem para outra coisa. Então os apóstolos têm um feeling, tem um insight. Feeling, insight, né? São palavras bem da nossa contemporaneidade. Eles têm esse despertamento. Opa, precisamos resolver esse problema. Então, olha para a cena e os apóstolos estão preocupados. Eles têm esta sensibilidade, que eu estou chamando de feeling, de insight. Portanto, eles vão deixar muito claro qual era a posição deles, para resolver um problema sem ter que abrir precedentes para outro. Então, o que eles vão dizer aqui? A nossa função era ensinar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. A nossa dedicação é o estudo da palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus aos irmãos no seio da igreja. Eu não posso, aí ele vai dizer aqui, olhe para o texto, aí no verso 2. Não é razoável, não é cabível, não é concebível, eu não posso imaginar, eu não posso me colocar, nós não podemos nos colocar nesta tentação que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Olha, irmãos, como isso aqui é importante. Em outras palavras, as mesas são importantes, corrigir o problema é necessário, mas deixar o estudo para ensinar o povo seria um problema muito pior, muito maior. E aqui se destaca uma palavra grega que foi traduzida para nós como o verbo servir. É a palavra diaconei, de onde vem a nossa expressão diaconia. Então, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para diaconei, para servir as mesas. Eles vão afunilando as coisas e o sermão vai ficando mais afunilado aqui agora. Essa palavra é serviço, de fato. Todos os apóstolos tinham a consciência muito clara. Nossa dedicação e diaconia é o ensino das Escrituras no meio do povo.
Nossa diaconia é o alimento espiritual do rebanho. Esse é o nosso quadrado, esse é o nosso quadrante. A gente precisa cuidar disso. Nós estamos aqui para isso. Não podemos falhar nisso para atender as mesas. Mas, irmãos, o pastor, como oficial da igreja, ele precisa saber muito claro qual é o seu papel principal no exercício da sua diaconia. E vocês precisam observar isso, no caso, em mim. Se eu estou sendo praticando a diaconia. É muito importante. Por isso que eu pedi que o senhor sentasse aqui na frente, viu? Eu não vi os outros também. É muito importante, mais uma vez eu repito, as mesas. Mas o pastor tem a sua função. Na ânsia, muitas vezes, um pastor de atender a demanda da igreja, a satisfação de alguns, muitos pastores acabam negociando o estudo da palavra. O estudo das Escrituras, o preparo do alimento. E aí trazem um alimento ralo, aquela comida sem substância, que você come e não sacia, que você ouve e não faz sentido. Ele tem às vezes habilidade para fazer, mas ele não se prepara, então o rebanho geme de fome. Ele precisa estar seguro na pregação, por isso ele tem que estudar. O pastor tem que estudar para pregar. O comunicador da pregação tem que estudar para que ele se sinta seguro. E muitas vezes, por causa de programações na igreja, ele deixa de estudar para ficar presente nas programações. Está ali, e o tempo de estudar é relegado. E quando chegar na hora que ele precisa fazer o que ele tem que fazer, de exercer a sua diaconia, ele é fraco. Tem que ter equilíbrio. O pastor tem que ser relacional e tem que ser mestre, tem que ensinar bem. Então, meus irmãos, achando um pastor que vai satisfazer a vontade de algumas pessoas que não estão nem aí para ensino, ele atende à demanda das atividades e o rebanho enfraquece. E depois, aquele mesmo que sempre forçou que ele participasse de tudo, vai ser o primeiro a apontar o dedo. Quando, na verdade, ele precisava entender que resolver os problemas da igreja não é procurando um outro. Se resolve os problemas da igreja ensinando a igreja a palavra de Deus. Como é que os problemas da igreja são resolvidos? Por meio da reflexão da palavra de Deus. É no aconselhamento, é no púlpito. Programação tem o seu lugar, atividades também, mas uma igreja equilibrada não é a igreja cheia de programação. Lá faz isso, faz aquilo outro, lá isso. Rapaz, uma igreja equilibrada é a igreja que tem as Escrituras sagradas como algo de relevância maior nas suas reuniões. É os irmãos poderem sentar aqui e ouvir uma pregação de 1h30 e sair daqui, barriga cheia. Mas não chegar aqui e ouvir uma mensagem de 15, 25 minutos e sair daqui. Então, um pastor, meus irmãos, é responsável por essa diaconia. Quem prega a palavra de Deus comunica os oráculos de Deus. Não está falando de si mesmo. Precisa ter compromisso com o estudo, precisa servir a palavra, precisa afadigar-se nela com esmero, preparo. A refeição precisa ser muito bem selecionada para servir aos irmãos. A mesa que os apóstolos estavam dizendo que eles precisavam estar presente era a mesa espiritual. Isso não significa que eles estavam dizendo, somos indignos de fazer isso. Eles faziam, mas o número cresceu. E eles precisam se aplicar mais aos estudos. Não significa que eles estavam dizendo, não vou ficar servindo as mesas não, porque isso não é meu papel. Não tem nada a ver isso aqui. Porque o que eles tinham que fazer com muito esmero. Então, cresceu a demanda, cresceu o aconselhamento,
cresceu procura, cresceu o problema, e ele precisa orar mais, ele precisa estudar mais a Bíblia, para estar mais pronto para ensinar o povo. Uma igreja consciente, meus irmãos, faz isso. Esta é a responsabilidade fiel do pastor. E a igreja consciente, ela vai investir na capacitação do seu pastor. Graças a Deus vocês estão fazendo isso comigo. Aprovaram uma assembleia, o meu mestrado. Estou estudando, irmãos, e eu estou estudando parecendo um leão. E está difícil, mas vou lá e Deus vai me dar graça. Mas tem que ser difícil mesmo, porque se fosse ralo não vai ter crescimento. O meu antigo pastor disse: pastor, você foi aprovado num curso muito difícil. Você vai chegar a hora que vai beirar o desespero. Mas eu já passei por isso, eu estou aqui, você também vai conseguir, Deus vai lhe dar graça. Amém. Vocês aprovaram isso para o meu crescimento e crescimento de vocês também. Então a igreja faz isso, e ela precisa ver o seu pastor se afadigando na palavra. Ela precisa ver o seu pastor esquentando o juízo na Bíblia, para trazer o alimento para vocês. Não podemos resolver um problema criando outro, como eu disse. Não podemos criticar programações, mas também não podemos fazer delas a forma comunitária da igreja. A expectativa nossa maior é no ensino, é na pregação, é no sermão. Um pastor muitas vezes terá que estar ausente, se fazer ausente de muitas pregações, porque ele vai, ou de muitas programações, porque ele vai estar no gabinete lutando com os autores bíblicos, para entender o que ele queria falar, para que fique claro para você, para que você cresça. Então, o pastor precisa estar pronto. Está ouvindo, Ícaro? Está ouvindo, meu filho? Um pastor precisa estar pronto para que no momento certo ele esteja servindo com excelência. O pastor precisa fazer isso, ensinar o povo a partir do púlpito, abrir a boca com clareza e ensinar o povo a partir do púlpito. E quem quer ser pastor precisa ter essa consciência. Quem quer prestar essa diaconia, esse serviço, precisa ter essa consciência, que é esta vocação de você dedicar-se, o empenho, o preparo, o esmero, com humildade e amor. E depois de todo o esforço, depois de entregar o sermão, você ainda ter aquele sentimento de incapacidade. Eu não fui tão bem quanto eu deveria ser, meu Senhor. Me ajude a ser mais claro, me ajude a melhorar, me ajude, Senhor, a poder informar aos meus irmãos a palavra do Senhor com mais beleza, com mais graça, que eles possam compreender. E nesta cena aqui, meus irmãos, os apóstolos propôs servir diáconos, ou diaconia, na verdade, para servir à mesa. Então, por favor, acompanhe comigo o verso 3. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Apesar de não ficar explícito aqui, o que está acontecendo aqui é algo embrionário, a eleição de diáconos. Não é explícito no texto, mas é algo que isso vai tomar uma forma maior lá na frente da história da igreja. Então eu não posso pegar aqui e dizer e determinar, são os diáconos. Os batistas dizem isso, né? Mas o próprio texto não nos dá essa conclusão. Mas aqui a gente pode dizer, é um movimento já embrionário para o diaconato. Lembra que a palavra que apareceu foi diaconia, não foi aplicável à função diaconal, mas está sendo eleito aqui homens. Lá na frente eles se tornarão, ou a igreja vai ter diáconos como oficiais. E o diaconato é algo honroso para os meus diáconos que estão aqui essa manhã. É algo honroso. E estes 7 homens seriam eleitos pela igreja para representá-la. E de fato, aqui é um proto-diaconato. A característica desses homens aqui, meus irmãos, são bem claras. Homens, ouçam, boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. São estes, entre outros, as atribuições que
este homem ou estes homens precisariam ter para praticarem o exercício da diaconia no seu ofício que estava sendo levantado no meio da igreja naquele momento. E por que tinha que ser 7 homens? Compreendemos que o número 7 nas Escrituras representa o quê? Quem pode me dizer? Perfeição. Representa, vamos dizer assim, para a gente não ficar só na perfeição, né? Isso, completude. Representa plenitude, né? Representa o número perfeito. E isso dentro da estrutura que nós estamos vendo da igreja, mostrando que isso estava conduzindo a igreja para a maturidade. Que a eleição destes homens era mais uma evidência da maturidade da igreja local em Jerusalém. Então, o ponto aqui é que a igreja estava buscando mais equilíbrio maduro, mais equilíbrio espiritual. Aplicando a este cenário, podemos dizer que estes homens chegaram no momento oportuno para a igreja. São levantados no meio da igreja, pela igreja, no momento certo. E também o número de 7 irmãos, eles, os apóstolos, averiguaram que seria o essencial para atender a demanda dos helenistas. Então, podia ter sido mais, podia ter sido menos, mas na realidade ali da igreja local, naquela hora tinha que ser 7. Eu vou agora estabelecer que aqui na igreja tem que ser 7. Não, aqui pode ser 20. De alguma maneira, os 7 ia ajudar de uma forma mais específica, em um serviço como oficiais, em algo mais específico. E aqui no versículo 4, o que é que os apóstolos vão falar? E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao serviço da pregação, que é outro ponto que o pastor, eu estou usando aqui o termo pastor, pegando o exemplo dos apóstolos, precisa fazer. Primeira coisa é se afadigar na palavra e depois orar. Orar pelo rebanho. Primeiro, orar por si mesmo, orar pela sua família, orar pelo rebanho, orar pelos seus estudos, orar para que a igreja cresça, orar para que os irmãos se desenvolvam. As duas principais funções do pastor são essas, irmãos: pregar e orar. E o pastor tem que ter tempo para isso, para orar e para preparar o alimento para pregar. Vamos para a aplicação, que eu vou caminhando para as minhas palavras finais. E não vai ser pequena não, viu? Toda igreja precisa da funcionalidade dos seus oficiais. E falando diretamente a nós, nossa denominação como pastores e diáconos. A igreja precisa de pastor e precisa de diácono. Pastores e diáconos. E deixa eu te falar uma coisa, querido irmão ou irmãos. As igrejas de hoje estão gemendo e sofrendo porque não tem encontrado quanto mais 7. As igrejas, no modo geral, estão sofrendo porque não tem encontrado Imagine 7. Então você que está aqui ouvindo essa mensagem esta manhã, precisa ter essa prerrogativa, ou essas prerrogativas, que estes 7 homens tinham. Você precisa ter essas credenciais. Homem de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. E a forma como você vive no meio da igreja, prova se você tem isso. Se você é um homem de boa reputação, se você é um homem cheio do Espírito Santo e se você é um homem com sabedoria. A forma como você transita, como você se comporta, vai colocar este crivo aqui para definir quem você é no meio do povo de Deus. Porque o diácono na igreja, batista regular especificamente, é para homens e não para mulheres. A diaconia é o serviço para todos. Homens e mulheres servem, prestam a diaconia. Mas o diaconato, na nossa denominação, é para o homem. As mulheres aqui servem, que é uma maravilha. E se aqui tivesse diaconisa, maravilhoso seria, né, se pudéssemos ter. Porque as irmãs jogam duro. Mas o confronto aqui é para você, homem. Para você, meu irmão. Porque elas estão sofrendo pela falta de
de mais diáconos ou de mais homens na diaconia. Porque enquanto muitas vezes as mulheres nas igrejas de maneira geral estão carregando o maior peso, os homens estão de braços cruzados. Olha, eu não estou generalizando isso aqui, eu estou exortando. Porque é muito fácil você chegar em muitas comunidades, por exemplo, num dia de bazar, dificilmente você acha um homem no bazar. E quem vai carregar as caixas? Às vezes tem os gatinhos pingados. E muitas vezes, se for marcar um mutirão, as mulheres estão aqui. E quem que vai carregar o peso? Cadê você, homem? Cadê você, homem de boa reputação? Cadê você, homem cheio do Espírito Santo? Cadê você, homem de sabedoria? Está escondido? Debaixo da poltrona? De braços cruzados? A gente vai precisar de diáconos nessa igreja. Meus irmãos, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para tirar o peso dos ombros das irmãs e de toda a igreja e do pastor. Por isso, disponha o teu coração para o serviço. Você que me ouve essa manhã aqui ou está acompanhando na transmissão, um diácono precisa dessas qualificações. Você que já é também. Não somente essas, existem outras atribuições. Paulo falou, eu não tenho tempo para abrir aqui, Timóteo, 1 Timóteo. O tempo não me permite abrir os textos, mas atribuições são necessárias para alguém que vai servir como um oficial na igreja. Mas olhando aqui o que Lucas nos deixou, se nós ficarmos apenas com o texto de Lucas e não olharmos mais lá agora, como nós não vamos fazer em Tito ou Timóteo, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria. O que é você, diácono, ou aquele que aspira a este serviço como oficial? O que é boa reputação? É você ter um testemunho ilibado. É você ser olhado pelos seus irmãos na igreja e todos veem que o seu serviço glorifica a Deus. Você não está apenas como diácono, você não está diácono, você é um diácono. Às vezes as pessoas estão, mas não é. Muitas vezes a pessoa pode, eu estou engenheiro, eu estou professor, mas não é de fato, não é aquilo que acende o teu coração. Por quê, meus irmãos? O diácono tem um testemunho, deve ter um testemunho exemplar, dentro e fora da igreja. Por quê? Ele sabe que ele tem funções dentro da igreja local, e ele executa essa função, e ele é tanto homem de Deus na ambiência da igreja, como na sua casa, no seu trabalho, em todo lugar. Ele tem boa reputação em todo lugar, na igreja, e em casa, e em todo lugar. Imagina um diácono com a reputação ilibada na igreja, mas chega em casa, é um demônio. Ele é cheio do Espírito Santo também. O que é cheio do Espírito Santo? É a vida que frutifica as coisas do Espírito Santo. Ele não é um homem seco, não é insensível, não é arrogante, não é truculento, não é carrasco, não persegue o pastor, não persegue os irmãos da igreja, não fica com um chicote na mão, mas ele tem o fruto do Espírito Santo. Ele é um homem cheio, ele é um homem pleno de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é um diácono cheio do Espírito Santo. Não cheio de si. Ele não é cheio de si. Ele não deixa subir a sua cabeça a função ou o ofício. Não sobe a sua cabeça. Ele não está cheio de si, mas está cheio do Espírito de Deus. Isso o habilita a servir melhor. Está cheio do Espírito Santo porque mantém uma vida consagrada, separada para este propósito. Ele entende que o diaconato é uma vocação e, portanto, ele vai ter sabedoria. O diácono tem um espírito de sabedoria, porque ele aconselha, assim como o pastor aconselha. Ele aconselha o seu pastor, aconselha o rebanho, ele tem palavras abençoadoras e ele age sempre com brandura.
Mas quando necessário, ele vai exigir, ele vai exortar com amor. Firmemente, mas com amor. E isso é necessário, meus irmãos, para a igreja. Mas até ele entende que não é melhor nem maior do que ninguém. Entende qual é o seu lugar, o seu serviço, a mesa. Ele cuida do rebanho, ele cuida na administração, ele auxilia o pastor nas suas atividades, ele visita também, ele faz estas coisas. Ele sabe que o ministério dele é uma vocação. Uma igreja, quando tem oficiais assim, pastores, como eu disse, e diáconos assim, é uma igreja que está no caminho da maturidade, como a igreja de Jerusalém. E qual é o papel da igreja? Vocês aqui têm diáconos e pastor. E um dia poderemos dizer pastores. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja, e especificamente a Igreja Batista Regular do CIA, é orar pelos seus oficiais, zelar pelos seus oficiais, amar os seus oficiais, pedir a Cristo que eles sejam humildes, que eles cumpram o seu propósito e dever, que eles aprendam e cresçam na sua funcionalidade, porque crescendo e avançando na função que Deus lhes deu, eles serão mais úteis na casa de Deus e abençoará o rebanho de Cristo. Pastores e diáconos estão na igreja para servir o rebanho, e o rebanho serve também eles através do amor, da oração e da consideração. Portanto, rebanho, por favor, rebanho de Cristo, não permita que o inimigo semeie as sementes maliciosas contra os oficiais da igreja, contra os diáconos, contra o pastor ou os pastores. Não permita, porque você não deve estar nessa posição de negligência ou nessa posição de murmuração. Você precisa, desde pequenininho, desde cedo, zelar, olhar para a figura dos oficiais da igreja não como homens que não são pecadores, porque somos pecadores, mas são homens que mesmo nas suas fraquezas, mesmo na sua miséria, mesmo ainda nas suas limitações, foram levantados por Deus. E tem que olhar para a gente não com olhar de admiração, e baixar a cabeça, nada disso. Olhar com amor e orar: meu Deus, ajude, Senhor. Sustente esse homem, sustenta esses homens, que é tão fraco quanto eu, Senhor. É tão pecador quanto eu. Precisa da graça, há um peso sobre eles precisam carregar. Dá força, Senhor, aos meus diáconos, dá força, Senhor, meu pastor, aos meus pastores. Então não deixe que a zombaria pegue você no caminho, na esquina. Não deixe que o redil ganhe espaço com a maledicência, com a fofoca, com o fuxico. Por favor, perder tempo com essas coisas. Pare com isso. Deus não se agrada disso. E se você ficar assim, você vai estar lá, como Provérbios 16:19 diz: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentira e que semeia contenda entre os irmãos. Isso aqui Deus condena. Então, que todos vocês, irmãos, possam servir a Deus juntamente comigo, juntamente com os diáconos, e o rebanho cresça na maturidade espiritual, e então Deus será glorificado e Satanás envergonhado no nosso meio. Que as nossas atitudes sejam cumprir a palavra de Deus e que a gente possa se dedicar para ouvir a Bíblia e botá-la em prática. Assim o inimigo das nossas almas nunca encontrará espaço na nossa vida e no seio da igreja. Então vivam de maneira diligente e de maneira feliz. E no final alcançaremos o motivo de nossa existência, a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela paciência dos meus irmãos. Poder ouvir um sermão neste enredo. E te pedimos que o Senhor aplique essas palavras nos nossos corações. Rogamos, Senhor, que
esta igreja cresça e amadureça. Que o pastor desta igreja cresça, amadureça. Que os diáconos desta igreja cresçam e amadureçam. Todo o rebanho cresça e amadureça. Que a negligência fuja do nosso meio. Da minha parte, da parte dos diáconos, da parte do rebanho. Ó Deus, eu te rogo, e que a murmuração cesse no nosso meio, não haja espaço, Senhor, no nosso meio, mas que hajam homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com espírito de sabedoria, de boa reputação, especificamente os diáconos e aqueles que desejam esta vocação. Portanto, Senhor, eu peço que esta palavra e esta exortação encontre o espaço no nosso coração e ela provoque, pela ação do Espírito Santo, a mudança que esta igreja precisa para a sua maturidade e cumprir o seu propósito, a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos faça resplandecer o nosso rosto diante dele, tenha misericórdia de nós, nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém.